a nossa sétima aula da disciplina de sinais e sistemas lineares, olha só. Tá acabando, infelizmente a nossa disciplina tá chegando aos finalmente aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a entrar num assunto novo, né? Por quê? Até agora, qual que é o nome da nossa disciplina, né? É Sinais e Sistemas Lineares. Então, até agora, basicamente, a gente estudou sinais, né? Primeira aula, introdução, a gente viu o conceito de energia. Segunda aula e terceira aula falamos de sinais e sistemas contínuos, né? E depois discretos. Aula 4, 5, 6, falamos sobre transformada de Laplace, transformada Z, série transformada de Fourier. E agora a gente vai começar a ver a condição dos sistemas, né? Então, na aula de hoje, ó, veremos e começaremos a trabalhar, né, com uma relação de sistemas de controle mesmo. Então, na aula veremos uma ideia, né, uma implementação ali para modelagem matemática. E antes de eu explicar um pouquinho sobre o que a gente vai falar, eu quero deixar aí duas referências para vocês que tem na biblioteca, tá bom? Gravar um vídeo usando o MATLAB, Jefferson? Gravo sim. Já que a gente está nesse contexto, né? Seria fazendo uma transformada Z, uma transformada de Laplace, essas configuraçõezinhas assim. Eu gravo sim. Tem no slide, mas eu gravo, tá bom? Essa semana eu gravo e disponibilizo lá para vocês. Olha lá, pessoal. Beleza, gravo sim, Jefferson. Só me manda uma mensagem lá no Fale com o Mediador, porque pode ser que eu acabe a aula e esqueça, tá? Mas me manda lá depois que amanhã eu já vejo de gravar. Mas olha lá, eu quero deixar duas referências para vocês antes de explicar tudo que a gente vai trabalhar na aula. Quero deixar o livro do Ogata, né, Engenharia de Controle Moderno. Aqui está a quinta edição. Eu tenho em casa ó, a quarta edição. Ele é um livro muito bom, né? Ele traz a introdução ali da engenharia de controle, a implementação da função de transferência, né? Tudo que a gente vai trabalhar na aula 7, 8 e 9. Então, quero deixar esse livro aí de referência para vocês. E quero também deixar o do Norman, né? Esses dois tem na biblioteca para vocês, tá bom? Como referência e complemento ao livro em si. Professor, quero escolher um dos dois para estudar. Eu recomendo o do Ogata. O do Norman, ele traz alguns conceitos um pouquinho mais aplicados, de exemplos e tudo mais. Mas se vocês quiserem se aprofundar também, né? Eu já gostaria de deixar algumas referências para vocês. Se quiserem se aprofundar, depois eu posso passar. Mas tem introdução, né, de controle de processos também para vocês. Tem controle digital aplicado, né, que a gente consegue fazer uma análise de controle digital. Daí a gente consegue passar, né, para a parte de modelagem. Na verdade, a aula de hoje, né, é uma introdução do que a gente trabalha aqui com o livro do Cláudio Garcia, né, para a parte de sistemas, né, ali eletromecânicos, industriais, né, elétricos em si, para processos disso, e faz toda a parte de modelagem aqui. E tem também, né, aí já não entra tanto na nossa disciplina, que pega uma parte da não linearização, né, de sinais e sistemas não lineares também, mas fica uma recomendação aí para identificação de sistemas, tá bom? Esse daqui é o de introdução em si, mas vale a pena também dar uma olhada e estudada. Esses que eu passei agora não tem na biblioteca, então eu estou recomendando aqui no slide os que tem na biblioteca para vocês, como complemento mesmo, né? Eu estou passando esses outros aqui de referência, o pessoal mais aí da mecatrônica ou talvez da elétrica que deseje se aprofundar na área de controle e conhecer e estudar, tá bom? Então, como agora nós já vimos, né, de uma forma aí mais superficial, desde a aula 1 até a aula 6, a condição dos sistemas, né? E nós estávamos trabalhando ali com os sinais. A ideia, então, em si, é iniciarmos essa parte dos sistemas mesmo, tá? Então, todo sistema, ele possui a sua parte matemática, né? E, então, para trabalharmos com os sinais que a gente está vindo ali, nós já vimos que vai ter uma condizente, né, matemática em si.
Então, essa parte do sistema eu desejo modelar, porque eu desejo aplicar. Então, vai existir uma lógica dos sistemas para a implementação do controle. Aqui na nossa aula de hoje é realmente uma introdução, tá? A gente consegue aprofundar bastante. Então, a gente vai chegar na função de transferência, a gente vai ver como a gente vai chegar na ideia do projeto em si, tá? A disciplina de sinais e sistemas lineares não chega nisso. A gente chega só até a parte da ideia mesmo de se implementar a modelagem para o controle do sistema. Porque a gente só precisa identificar que eu tenho um sinal e eu preciso implementar em alguma coisa. Então, a implementação de controle mesmo, aí entra em controle multivariável e outras disciplinas também, tá bom? Mas a ideia, então, na nossa disciplina, principalmente hoje, é vermos uma introdução aos sistemas de controle, sistemas de malha aberta, sistema de malha fechada, modelagem matemática de sistemas de controle, função de transferência e de resposta impulsiva e sistema de controle automático. Então, vamos conhecer um pouco sobre isso, que é importante vocês estarem por dentro, né, desse assunto, que é um assunto bem relevante aí para vocês. Então, um sistema de controle aplicado à modelagem matemática está interessado no entendimento e no controle de materiais e fenômenos da natureza. Então, vamos lembrar, quero fazer uma configuração, né, ali de implementação de uma medição, seja temperatura. Por quê? A ideia central do nosso sistema de controle, eu fico batendo no microfone, fico com medo dele desligar. A ideia central do nosso sistema ali de controle é que eu vou ter uma determinada saída, né? Eu quero que a minha saída do meu sistema, ele venha apresentar uma condizente medida, né, que eu quero. Então, a minha entrada foi o quê? Eu peguei uma informação, e aquela informação, por exemplo, a temperatura, aqui no ambiente, né? Seria legal a gente conseguir, né, fazer uma aula, é que não entra dentro do nosso escopo aqui, mas seria legal a gente fazer uma aula sobre sensor. E dentro dessa aula de sensor, a gente fala sobre a condição da microeletrônica, né, que constitui os sensores. Ficaria talvez uma luz mais clara para vocês compreenderem essa ideia, né, da aquisição da medição por meio de um sensor. Mas o que eu quero fazer, por exemplo, a temperatura. Eu quero pegar a temperatura ambiente do meu local, né, e o meu sensor, né, a minha aquisição da minha entrada, eu quero que ela passe num sistema, né, num processamento, e ela venha a corresponder a uma informação na minha saída. Só que vamos pensar agora que eu quero controlar minha temperatura desse ambiente. Então, meu ar-condicionado ele precisa fazer o quê? Eu quero resfriar, por exemplo, o meu ambiente, ou aquecer, né? Eu então preciso fazer essa medição, essa condizente do ambiente, né? Preciso identificar dentro do meu sistema a temperatura ambiente, então controlar, né, devolvendo um determinado fluxo, né, ali de temperatura, né, de ar em si numa determinada temperatura que venha corresponder com a temperatura desejada que eu implementei numa nova entrada. Então aí passa a ser um sistema de controle de malha fechada porque tem uma realimentação que está tendo uma medição. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então, eu quero fazer isso. O meu sistema, então, de controle, quando aplicado, ele vai ter uma modelagem matemática para fazer isso. E essa modelagem, ela está interessada no meu entendimento para poder desejar com que o meu controle, né, apresente matéria, né, ou identifique, né, os materiais, os fenômenos que eu tenho na minha natureza. E a natureza aqui, pessoal, não, não é a ideia de a gente chegar no meio do mato e medir a natureza, a planta em si. É a natureza física que a gente tem, seja um fenômeno, seja uma esteira, seja alguma condição que eu quero controlar, tá? É um fenômeno da natureza nesse sentido, tá bom? Que possa englobar um todo mesmo. Então, um sistema de controle possui um conjunto de componentes e subsistemas interligados com um objetivo principal. E o meu objetivo principal será qual? Manter uma ou mais variáveis de um processo dentro de valores pré-estabelecidos.
Por exemplo, a temperatura, né, da sala ali com o ar-condicionado. Tem uma temperatura pré-estabelecida que eu desejo controlar, desejo manter num valor pré-estabelecido. Então, preciso fazer a medição da entrada e preciso fazer a identificação da minha saída, tá bom? Então, olha lá, que dentro dessas variáveis seja necessário pouca ou nenhuma supervisão humana. Então, por exemplo, liguei o ar, eu não vou ficar toda hora pegando, olhando para o ar-condicionado para identificar se chegou na temperatura. Teoricamente, né, ele vai chegar sozinho, né? Posso alterar conforme a sensibilidade da pessoa, do ambiente e tudo mais. Mas é uma ideia que eu faça um sistema de controle que pegue uma informação, que trabalhe com essa informação, que chegue num resultado e através desse resultado tenha pouco ou nenhuma supervisão, tá bom? Só que aí o que que acontece? Para chegar nessa condição de pouco ou nenhuma supervisão, de ter um bom controle, né? Vai existir alguns requisitos para que se exista esse bom controle. Então, pega o caderno, anota aí, eh, requisitos, né, para um bom controle, né? Requisitos básicos para um bom controle. Os 4 requisitos básicos, né, ali que eu preciso ter para um bom controle ao longo de um determinado tempo, né? E para controlar a o meu material, o fenômeno da natureza que eu desejo, precisa que o meu sistema deve possuir uma estabilidade, ele precisa ser estável. Então, vamos pensar, né, eu gosto de usar um exemplo com os alunos, que fica fácil da gente entender, não sei se eu já usei com vocês, do copo ou da caneta, né, que é algo que eu sempre tenho aqui na minha frente. Vamos pensar que eu tenho o meu copo aqui. Vamos pensar que eu quero fabricar 100 copos desse. Vai entrar ali no meu sistema, né? O matéria-prima e tudo mais. E eu preciso com que o meu sistema, através do meu controle, de todos os processos dele, da extrusão, do moldagem, e, e tudo que seja necessário, ele venha me dar, ali eu coloquei material para produzir 100 copos, então eu quero ter 100 copos na minha saída. Então ele precisa ter estabilidade. A gente vai falar dos erros, né, futuramente, ao longo das aulas, né, na aula que vem. Então, o que que acontece? Se ocorrer um erro, eu preciso ter um controle para que tenda a estabilidade e identifique aquela condição do erro. Então, precisa possuir uma estabilidade no meu sistema, tá bom? A saída do sistema deve rastrear o sinal de comando na entrada. Como assim rastrear? Precisa identificar, né? Então, eu preciso, aqui já entra na ideia, né, de um bom sistema de controle para um sistema de controle de malha fechada. De malha aberta a gente consegue fazer um bom rastreio também, só que precisa de uma supervisão humana nessa condição. Seja humana, seja da própria máquina, do próprio sistema, eu preciso identificar com que a minha entrada está condizente com a minha saída. Como assim? Coloquei matéria-prima para 100 copos. Produziu 99 ou 100 copos, por exemplo. Beleza, está condizente com a minha entrada. Então eu estou rastreando o meu comando da minha entrada, tá bom? E a saída do sistema não deve responder às entradas de distúrbio. Então pensa só, a minha esteira está operando, vai produzir 100 copos, está produzindo lá. Só que sem querer, um operador esbarrou uma empilhadeira na minha esteira, na minha extrusora, ou deu um pico de energia. O meu sistema precisa ser capaz de não corresponder a essas entradas dos distúrbios, né? A condições externas que vêm ser alocadas dentro da minha operação. Um outro distúrbio, falta de manutenção. Então, pode vir a danificar. Então, o meu sistema precisa condizer, né, com essas condições que tendam, né, à prevenção de entradas de distúrbios, beleza? Esses requisitos devem ser cumpridos, mesmo se o modelo utilizado no projeto não for totalmente preciso, ou se a dinâmica do sistema físico mudar ao longo do tempo ou devido à mudança ambiente. Então, o- os 4 requisitos, né, e o quarto requisito
Basicamente é o quê? O meu quarto requisito é um comprimento dos 3 últimos requisitos, dos 3 primeiros requisitos. Então, o meu quarto requisito, ele basicamente fala: "Olha, eu preciso cumprir os outros 3. Então eu só vou ter um bom sistema de controle básico, né, tem outras coisas aí, mas a gente teria que avançar um pouco mais, e não cabe na nossa disciplina agora. Eu preciso ter essa dinâmica do meu sistema, beleza? Então, os sistemas de controle possuem uma ampla variedade dentro de diversas áreas, dentro das engenharias, desde civil, mecânica, elétrica, controle e automação, naval, química. Tanto na química, né, eles até têm uma disciplina de controle lá, né, de controle de processos. Não é o mesmo controle que estuda na engenharia elétrica e aprofundando na engenharia mecatrônica, né? Mas tem uma parte de controle, né? Ali do controle do processo, né? Que faz um controle energético mesmo, né? De fluido, de parcelas de outras condizentes ali. Então, dentro das áreas da saúde também, né? Biológica, biomédica. Mas a ideia aqui é a gente trazer a ideia do controle, né? Para essas diversas áreas, né? Se eu quero controlar um processo, se eu quero controlar um objeto, por exemplo. Hoje em dia, né, tem cirurgias aí com braços robóticos e tantas implementações. Então, existe um controle. Desde a implementação da gente pegar uma IA e inserir, né, dentro do contexto, existe um controle. A gente já viu também que dá para fazer um controle dentro de análise econômica, né? O importante é que nós, como engenheiros, né, tenhamos o conhecimento da teoria do controle. Por quê? Nessas 3 aulas, na aula 7, 8 e 9 que a gente vai ter, a gente não tem como objetivo levar vocês a sair daqui como projetista. Nem tem como em 3 aulas ensinar vocês a serem projetistas de sistemas de controle. Eu preciso que vocês conheçam as características, conheçam, né, essas condizentes, porque vai possibilitar, né, uma implementação futura de contextos, de disciplinas e de conhecimento mesmo. Então, um sistema de controle vai ser um conjunto de componentes interconectados. Então, dentro dessa condição de componentes interconectados, né? Se você está trabalhando numa indústria, existe o controle do processo, existe uma operação ali que você precisa estar por dentro, mesmo que seja da engenharia civil, ou mesmo que você seja da elétrica ou da mecatrônica, você vai acabar entrando uma hora ou outra dentro de outra área. E a gente insere aqui dentro para conseguir fazer essa implementação. Tanto que se vocês olharem, né, o livro de fundamentos de circuitos elétricos que a gente recomendou muito para vocês, ali faz o quê? Lá é muito legal porque a gente sai do circuito elétrico, do fundamento, né, da eletricidade, passa para o circuito, vem para a ideia dos sinais e introduz uma condiçãozinha ali de controle. Pouca, mas traz a ideia, tá? Traz a ideia porque é uma sequência mesmo, tá? Vai variando e condizendo ali, né? Que daí entra junto na eletrônica, entra junto na programação. Então a disciplina de controle, ela realmente consegue fazer bastante coisa junto ali com a disciplina de sinais, tá? E gera uma configuração capaz de prover uma resposta desejada pelo sistema, né? Então eu quero, né, ter dispositivos interconectados e através dessa interconexão de objetos, de configurações, de operações mesmo, eles precisam dar uma resposta desejada. Se eu quero produzir 100 copos, por exemplo, eu preciso então ter a implementação de algumas coisas, né, ali, desde o insumo, desde a matéria-prima, desde a operação, né, que vem e consegue fazer funcionar. Pessoal, eu gravo para vocês também, né? O professor Paulo, na aula passada, ele ensinou como pesquisar na biblioteca. Mas depois eu gravo um videozinho também, se precisar, e eu mostro. Ou eu mando o link para vocês, tá, Jonathan? Do livro ali da biblioteca virtual, beleza? Mas o do Ogata tem. Depois eu mando o link para vocês.
Então, ainda dando sequência na nossa introdução, um sistema de controle busca uma melhoria de equipamentos e processos, busca torná-los mais produtivos, rápidos, precisos e seguros, aumentando a qualidade e confiabilidade dos produtos finais. Essa é a nossa ideia, né? Aumentar a nossa confiabilidade ao longo da operação. Ô, Jonathan, só manda uma mensagem no Fale também, porque eu posso esquecer, tá? Aí manda lá fazendo favor, falando assim, professor, o senhor comentou na aula que iria mandar o link, né, do livro do Ogata ou do Fundamentos de Circuitos Elétricos, né, dos livros, né, de referência base, complementares lá, e só para mim não esquecer mesmo. Então, além disso também, ó, além da confiabilidade, né, que nós buscamos, nós também buscamos uma redução, né, de emissão de poluentes ao meio ambiente e o consumo de insumos, né, também faz parte. Então, através do nosso controle, a gente consegue buscar e visar, né, uma eficiência no nosso processo. Então, produzir, né, com a menor parcela de poluentes possível, também produzir com a menor parcela de insumos possíveis. Isso gera lucro, gera confiabilidade no nosso produto, gera qualidade e traz um produto final ali, né, com mais assertividade mesmo. Vocês podem estar observando o quê? Que a gente já está começando a trazer a ideia, né, do nosso começo da disciplina, que foi, né, ter coisas práticas sendo implementadas. A gente viu o contexto ali, e agora a gente está começando a implementar essa ideia. Então, quando aplicado um dado controle, né, em um determinado processo, uma redução no desperdício de insumos se faz como vantagem e passa a ser uma das justificativas para se aplicar o controle de sistemas. Então, os sistemas de controle são representados graficamente por blocos, né? Então, a gente já viu que o bloco, né, de uma componente, ele vai ser sintetizado, né? Aqui a gente está chamando de processo, mas ele vai ser sintetizado por uma entrada que vai ser modificado, né, ao longo do nosso processo aqui, do nosso bloquinho, e vai resultar, né, ser resultante ali de um sinal na nossa saída. Então, o nosso sisteminha de controle, né, ele nada mais é do que uma interconexão de componentes que vão formar uma configuração do nosso sistema que vai produzir uma determinada resposta que vai ser desejada. Então, eu tenho a minha entrada do meu sinal, da minha informação, e eu vou passar por um processo. Então imagina só, aqui eu tenho a minha entrada da minha temperatura, tenho o meu ar-condicionado, meu processo, e ele vai me dar a saída da temperatura desejada, né? Vai trabalhar até que eu obtenha essa condiçãozinha aqui que eu desejo, tá? Então, a relação entre entrada e saída, né, tanto o input quanto o output, né, para os componentes do sistema, é assumida como uma relação de causa e efeito, né? Então é como se eu tivesse uma condiçãozinha, né, que eu trabalho aqui com uma medida, né, analógica, um sinal contínuo que eu tenho. Vou fazer, né, uma representação, né, de uma entrada de um sinal x de AT aqui, que eu medi de forma analógica, para uma condição aqui. A gente pode observar como se fosse um chaveamento em T, e eu vou fazer uma discretização dessa minha informação, porque a base, né, da minha análise aqui, que eu quero fazer da minha entrada e da minha saída do meu sistema, ele é formado pelos fundamentos dos conhecimentos da teoria de sistemas lineares que a gente está estudando. E vai trazer essa relação para a gente. Se eu entro com uma condição, com uma informação, eu preciso trabalhar com ela, processar para devolver nessa condição, né? Se entrou contínuo, vai sair contínuo. Mas eu posso trabalhar com ele de forma discreta, né? De forma digital em si. Então, além disso, eu consigo pensar o quê? Que o meu componente, o meu processo a ser controlado que eu desejo, ele eu posso fazer uma representaçãozinha ali por blocos para simplificar. Só que a minha relação que eu preciso imaginar é que eu estou trabalhando com uma informação. Eu estou processando um sinal para fornecer uma determinada informação. Essa relação do meu processamento, que traz a minha relação da minha causa como entrada, e através do meu processamento traz o meu efeito da minha saída, tá bom? Então, esse fornecimento é a minha relação da minha
variável que traz a minha condição de entrada e saída para uma causa e um efeito. Então, se eu recordar, o que vai definir o meu sistema, se ele é contínuo discreto, é o sinal com que ele está sendo processado, é o conjunto do meu sinal. Então, eu tenho uma relação de informações, seja uma perturbação, seja uma característica de um fenômeno, seja realmente um insumo ali que eu desejo fazer, tá? Que eu desejo controlar. Seja uma pressão, uma temperatura, seja um fluido, seja o que for, eu preciso ver a forma com que eu vou trabalhar. E por que controlar, né? Devem estar pensando aí. Controlar um sistema físico é fazer com que uma ou mais variáveis do sistema assumam um valor desejado ou sigam uma trajetória de referência. Então, variável controlada, né, ou saída, é a variável do processo físico que deverá ser forçada a um valor fixo ou a seguir uma determinada trajetória de referência. Exemplos: a trajetória de um foguete ou míssil, né? Aqui a gente consegue, né, implementar tanta coisa mesmo, desde machine learning, redes neurais, é, fazer implementação de programação em cálculo numérico, porque eu preciso fazer uma projeção, né, de uma estimação de estados, até uma pressão de um fluido, né, de uma tubulação, eu consigo fazer essa condição, temperatura de um processo industrial, o controle de um empuxo, o alinhamento, né, entre uma antena e um satélite, tudo isso entra dentro da condição de sinais e sistemas para o controle, né? A gente consegue pensar nessa ideia de controle. Isso daqui também, pessoal, é muito importante. Recomendo até fazerem um xizinho aí, ó, anotarem, tá? Deixar isso aqui anotado e gravado. Por quê? Um projeto de controle, ele vai consistir em 5 etapas, basicamente. Essas 5 etapas vão ser quais? Vamos pensar, então, na nossa produção dos copos, né? Ou garrafa, qualquer outra coisa. Eu primeiro preciso estabelecer os objetivos de controle, né? Aqui no item 1. Beleza. Primeiro objetivo: produzir o copo. Então, meu objetivo é produzir o copo. Beleza. Estabeleci o objetivo. Tá bom. Agora eu vou identificar as minhas variáveis, né? O objetivo pode ser até o mais fácil. Mas eu vou identificar as variáveis, tá bom. O meu objetivo é produzir copo. Para produzir o copo, o que que eu preciso? É realmente, pessoal, uma linha de pensamento que a gente precisa fazer, tá? Então, eu preciso fazer um raciocínio aqui. Quais são as variáveis? Então, a variável, beleza, eu preciso do plástico, ele tem um inox aqui, né? Então, eu preciso ter uma extrusora para o plástico, eu preciso ter um processo de molde para o meu inox, então eu preciso ter a parte de acoplamento do meu inox com a parte plástica, e eu preciso ver como que eu vou fazer isso. Então, identifiquei as minhas variáveis. Primeira variável, eu preciso, talvez, pensar na extrusão do plástico. Então, vamos fazer a extrusão do plástico. Já eu leio o seu comentário, João. Vamos fazer a implementação ali do plástico, né? Da extrusão do plástico. Então, eu preciso controlar essa extrusão. A extrusão vai ter o quê? Vai ter um fluxo, né? Então, eu preciso controlar um fluxo. Eu vou ter moldes, então imagina lá que cada operação eu vou fazer a extrusão para 10 ou para 100. Vamos pensar para 100 para facilitar a nossa linha de pensamento. Cada operação vai produzir 100 copos. Então, preciso controlar o fluxo. Esse fluxo vai ter uma quantidade, né? Então, eu tenho um tempo para aquecer o meu plástico, para fazer a extrusão. Ele precisa esfriar e eu preciso retirar do molde. Então, pensando muito
de forma simples, né? Eu preciso aquecer e fazer a extrusão, preciso colocar, né, depois da extrusão no molde em si, né, no processo de extrusão colocar no molde e fazer depois a implementação ali, né, depois do esfriamento, retirar do molde para poder então colocar uma quarta etapa, talvez colocar, né, entre a parte do inox lá, por exemplo. Beleza, eu preciso da parte do inox. Como que eu vou fazer? Ou eu vou já comprar essa parte, né, e vou só fazer a conexão. Beleza. A ideia é o quê? Só identificar as variáveis. Tá bom. Tem a esteira, tem o processo. Vou fazer de forma manual? Não vou? Como que vai ser? Vai ser uma máquina? Tá bom. Através disso, que eu identifiquei todas as variáveis, eu preciso obter o meu modelo do meu sistema, né? O modelo da minha planta. Depois que eu obtive, né, o modelo da minha planta seria o quê? Realmente, cada etapa. A etapa um, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser entrar com um insumo na, na máquina que vai fazer o aquecimento, que depois vai fazer a extrusão. Então, essa é a etapa um. Então, a minha planta, etapa um, vai ser o quê? Vai fazer a parte da aquisição, né? Eu preciso fazer a aquisição e inserção do meu material plástico. Do material plástico, então, eu preciso ter a parte do aquecimento, etapa 2. Etapa 3, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a parte da extrusão. Da etapa 3, que fez a parte da extrusão, eu preciso então partir para a parte do resfriamento. Cada etapa vai ter uma modelagem, cada etapa vai ter um controle. Tem o controle da temperatura, tem o controle do fluxo, tem o controle do tempo. Então, tudo isso vai estar sendo inserido dentro da minha planta. Então, o meu modelo, ele vai consistir do quê? De estabelecer o meu objetivo, que é produzir os corpos, ele vai identificar as variáveis que eu quero controlar e depois ele vai obter o meu modelo conforme aquilo que eu desejo fazer, tá bom? E depois que determinar o controlador, aí, né, que fizer, né, que eu quero determinar os meus controles, né, eu preciso ver os meus ganhos. Por quê? Lembra que a gente comentou que eu preciso ter uma estabilidade? A minha condição da minha estabilidade é o quê? Imagina que eu fiz o meu processo todo bonitinho, identifiquei todo o meu controle. Depois de uma semana produzindo, tá tudo funcionando bem, tá tudo estável, controlando. Já determinei os meus controles, né? Ali, o meu controle que eu determinei é essa operação, já está funcionando. Antes de eu chegar na validação do projeto, eu preciso ver, eu preciso testar, né? Para determinar o meu ganho. Eu preciso ver se quais são as condições de erro. E essas condições de erro vai ter, né? Porque a gente não está falando de um modelo ideal, a gente está falando de um modelo físico. Então, o meu controle e ganho vai estar relacionado a isso. Então, pode ser que a cada 10 linhas de produção, é, sei lá, 5 copos saiam com defeito. Ou 8 copos saiam com defeito. Existe ali uma relação do meu controle que eu preciso identificar o que está acontecendo. Talvez possa ter ocorrido pico de energia, talvez possa ter tido uma oscilação externa. O ideal é que a gente tenda a estabilidade que a gente já comentou e essa estabilidade não interfira no meu controle para ter a relação dos meus ganhos. Mas isso vai estar diretamente relacionado para poder validar o meu projeto, porque essa relação precisa estar inserido, né, entre a minha relação de causa e efeito, né? Da minha entrada para a minha saída. E a gente precisa lembrar que a gente também está falando de uma relação financeira. Não é só controlar e produzir. Tem toda a condição da gente minimizar o consumo de insumos, beleza? Então, essa parte aqui do projeto de controle tá tranquilo para vocês? Comenta para mim, por favor, se tá tranquilo, que eu vou beber uma água e ler o comentário do João aqui. Ó, João, é bem legal o seu comentário, porque o, o meu projeto do doutorado é um sistema de controle, né? E a ideia é controlar o empuxo. A gente tem um protótipo lá no departamento de um propulsor de combustível sólido, só que a queima do propelente, ele não é linear. Ele já entra para uma condição de não linearidade. Mas eu vou até dar uma olhada, porque eu nem
Eu não vi que teve a equipe que ganhou. Até agradeço pelo comentário. Vou até dar uma pesquisada. E a ideia em si do meu não é fazer um modelo novo, né? A minha é melhorar a taxa da queima em si e do empuxo, né? Então, ter um controle no bico e através desse controle a gente conseguir controlar o empuxo, né? Através da pressão e tudo mais. E aí já entra num controle não linear mesmo. Dá para fazer o controle linear, mas também dá para fazer o controle não linear, que seria o ideal. Um controle adaptativo, né, na verdade, ali. Ou um fuse, vai depender. Aí eu já não posso explanar muito o que eu tô fazendo. Mas até agora, tudo tranquilo, né? Então olha lá, agora a gente vai começar a falar sobre o sistema de controle de malha aberta e o sistema de controle de malha fechada. Primeiro, o sistema de controle de malha aberta, tá bom? Então o sistema de controle de malha aberta, ó, ele utiliza um controlador, né? Ou um atuador de controle para obter a resposta desejada com o que nós queremos. Então, um sistema de controle de malha aberta nada mais é do que um atuador de controle que vem obter uma resposta que eu desejo. Para vocês já começarem a entender, um sistema de controle de malha aberta nada mais é do que a ideia de uma máquina de lavar roupa, tá? Por quê? Eu não tenho uma supervisão da própria máquina. Eu não tenho uma configuração de realimentação de conferência do meu sinal de saída e comparando o meu sinal de entrada. Como assim? Na máquina de lavar, o que a gente faz? A gente abre a máquina, coloca a roupa, coloca o líquido, o sabão, o que for utilizar ali o alvejante para lavar a roupa. E a gente escolhe a operação, né, lá da máquina, aperta o botão e ela trabalha. Mas a máquina em si trabalhar, ela não vem me falar se a roupa tá limpa ou não. Eu posso colocar uma roupa cheia de barro, ligar, ela fazer todo o ciclo dela de lavagem, atuar, né, passar pelo seu processo de lavagem, e a minha saída ainda a roupa tá suja, de terra, de barro, seja do que for. Ela não me deu uma roupa limpa, porque ela não conseguiu visualizar que precisaria talvez de mais um ciclo ou dois de lavagem. Então, um sistema de malha aberta ele trabalha desse jeito, tá? Eu tenho ali um sistema de controle de retroação, basicamente. Eu tenho uma implementação do meu processo que vai ser definido devido a uma operação natural do seu processo. Então, o seu processo vai operar de forma contínua. Ele tem o seu desenvolvimento caracterizado. Por mais que eu tenha configurações pré-definidas para a operação, ele não tem uma condizente que vai pegar e vai falar assim: olha, a sua roupa vai sair limpa, independente da sujeira. Ou a máquina vai fazer 10 ciclos, se for necessário, até a sua roupa estar limpa. Então, tem uma condição para o seu processo. Ele é um processo controlado, lógico, porque possui a atuação, né, de controlar o fluxo da água para a quantidade, o fluxo, né, da velocidade que está batendo. Então, tem ali uma implementação. A entrada, né, que nem está falando aqui, ó, expressa um determinado valor desejado para a saída do processo. Então, eu estou expressando um valor que eu desejo na minha saída. Eu desejo que a minha roupa seja limpa, mas eu não tenho 100% da garantia. Se eu colocar uma roupa emplastada de barro, né, que ela vai sair limpa. A intenção é que saia, né? Mas conseguiram entender a lógica? Então vai depender ali do operador, né? O operador é quem está colocando a roupa para lavar. Então eu posso abrir a máquina, pegar minha roupa e falar assim, poxa, ainda está suja, precisa de mais uma lavagem. Então vai colocar ali novamente. E aí, ainda no para definir a terminologia básica do nosso sistema de controle de malha aberta, a gente já conheceu o atuador e já conheceu o processo. Vamos definir agora o nosso controlador, né? Porque se eu quero encontrar uma variável que eu desejo controlar, essa variável, né, ela precisa ser manipulada.
Então, o meu controlador, né, ou o meu compensador aqui, por exemplo, ele vai ser o meu dispositivo que recebe o meu sinal de referência a ser seguido. Então, pensa na sua máquina. O seu controlador vai ser o botãozinho que você vai selecionar o tipo de lavagem, tá? Você vai colocar a variável controlada, a grandeza, é a condição da medida com que você deseja. Então, vamos pensar que você quer lavar uma roupa mais delicada ou roupa íntima ali, você vai colocar na lavagem assim. Ah, quero fazer uma lavagem para roupa branca. Então, coloca lá na operação do controle do controlador que vai me dar a referência, né, que precisa ser seguida para essa condizente. E a minha planta, que a gente já entra na ideia da planta, né, que pode ser uma ou mais partes de equipamentos, né, agora pensando numa indústria mesmo, porque na máquina seria o quê? Seria o motor, seria desde o fluxo da água, seria toda a atuação, né, que ela teria ali do sensor e tudo mais, mas a planta, né, ela vai ser a parte do equipamento do nosso conjunto de componentes que estão funcionando de maneira integrada. Então, tem a relação do nosso sinal de controle que está chegando, tem a relação do nosso atuador, do nosso processo. Então, chega a informação, o nosso sinal da nossa informação, chegou a entrada. A entrada é o quê? A roupa suja. Essa é o nosso sinal de entrada. Então, eu atuador, eu operador, cheguei, olhei e falei assim, olha, a minha máquina está no nível médio. Então, não vou colocar no nível alto, vou colocar no nível médio. Vou selecionar a entrada de controle que eu desejo. Roupa do dia a dia, por exemplo. Então, vou selecionar essa opção. Vou desejar esse sinal de controle. Então, vai ter a entrada já da informação que o meu sinal de controle eu acabei de modificar e desejar. Então, ele vai operar. Então, de maneira integrada, a minha planta vai atuar com o meu sinal de controle que está chegando e vai fazer todo o seu processo de operação. E então na saída eu vou ter a minha roupa, né, lavada em si. Agora já pensando, né, em um sistema de controle com uma melhor confiabilidade, eu posso pensar já numa máquina de lavar que talvez tenha uma visão computacional, por que não? E a minha máquina de lavar possui então uma câmera embutida. Pensa que é uma máquina de lavar japonesa aí. Não sei se existe ou não. Vamos definir uma nova linha de pesquisa e tecnologia agora. Pensa que a gente tem uma máquina de lavar que tem câmeras, sensores e a nossa máquina possui bancos de dados em machine learning e esses bancos de dados, então, após a lavagem, a nossa máquina apresenta a roupa, né, ali em uma esteira, talvez assim, e identifica se a roupa foi lavada ou não. Se a roupa não foi lavada, então vai passar pelo nosso sensor, que vai identificar se a roupa foi lavada ou não, e então vai vir a realimentação. Então o meu novo sinal vai falar assim, olha, a roupa não foi lavada, precisa de uma nova lavagem. Então o meu sinal de controle vai identificar o quê? Que precisa ter uma nova lavagem. Então a minha realimentação que eu vou fazer é nada mais do que uma técnica que consiste em medir a variável de saída de um sensor e injetar novamente essa informação na minha entrada do meu controlador. Então, o meu controle, né, da minha realimentação é fazer com que a minha operação, né, na presença de distúrbios, né, tenda a diminuir a diferença da minha entrada e da minha saída, tá bom? Dentro do meu sistema. Então, eu tenho uma referência na minha base e eu preciso controlar. Ou vamos pensar na nossa referência da indústria de copos, né, da fabricação de copos. Eu estou produzindo os copos e chegou na minha saída lá que em vez de 100 copos produzidos, foram produzidos 95. Então, o meu sensor identificou 95 copos produzidos e 5 copos vieram faltantes, né? Ou identificou com defeito. O que pode acontecer? Pode avisar o operador, né? Para ele identificar se está faltando material ou a própria máquina, se ela possui, né, uma configuração de autoanálise, ela já pode identificar o erro. E através da identificação do erro pode ser feita uma correção, e através dessa correção, então, né, ser feita uma nova implementação.
Ou então, né, a gente pode pensar na ideia, né, do nosso ar-condicionado também aqui, né? Eu tenho um sensor de temperatura que vai identificar a temperatura. E então, se aqui tá entrando, né, vamos supor 40 graus, tá um dia quentão ali, um dia de calorzão. E eu quero na minha saída aqui uma temperatura de 20 graus, então o meu controlador vai identificar o meu sinal de controle que eu coloquei no meu controle, né? Ali 20 graus, vai atuar e vai passar pelo processo, né, que é a nossa planta, para identificar então e trabalhar para devolver 20 graus. Ele vai puxar o ar quente, né? O ar quente está em cima, ele possui uma densidade menor, então ele sobe. Ele vai trabalhar, vai esfriar o ar, vai fazer a troca térmica, então tal, 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 vai devolver o ar, vai passar pelo sensor, que vai fazer a medição novamente, até que opere, né? Ali e saia os 20 graus desejados e ele identifique que o ambiente se encontra em 20 graus. Então, essa é a ideia da realimentação, beleza? Então, o sistema de controle em malha fechada, só para a gente finalizar, ele é um sistema que tem desde o atuador, desde o nosso processo, nosso sinal de controle, nosso controlador, nosso sinal de referência da nossa entrada e da nossa saída. Agora ele possui uma condição de sensor e a nossa realimentação, tá? Então, ele pode, né, ser implementado também, sinal ali, ó, de erro que a gente vai apresentar mais para frente. Só que o sensor, né, falando aqui, seria legal, né, a gente ter tempo hábil, né, da nossa disciplina para falar um pouquinho sobre microeletrônica, só para a gente desenvolver a ideia dos sensores, né? Seria bem legal mesmo, mas vamos falar bem superficialmente aqui. Então, o sensor ele é um dispositivo que tem por objetivo medir uma grandeza física do nosso processo, seja pressão, temperatura, umidade, salinidade, deslocamento, velocidade, aceleração, massa ou outra condição. Então, o sensor converte um dado valor medido, né, em um sinal elétrico de tensão ou de corrente que a gente consegue trabalhar com ele. Poderia sim, Jefferson. Para ter ideia, o meu trabalho de mestrado foi o quê? Foi uma máquina seletora de frutos de laranja automático. Então a gente tinha um banco de dados e aí por visão computacional, né, fazia ali a implementação em machine e através do banco de dados e da visão computacional, né, a gente selecionava se o fruto de laranja era o adequado ou não, né? Se estava dentro do esperado ou não. Então tinha um banco de dados, tá bom? A gente consegue fazer. Isso aí. Pessoal, infelizmente deu o nosso tempo da aula, vou ter que gravar a continuação também. Mandem para mim, né, para poder gravar as continuações aí, a que vocês pediram do livro e tudo mais, que eu já até esqueci o que que era, e eu gravo amanhã. Então, desejo a todos uma boa noite, vou gravar a continuação, disponibilizar para vocês. Um grande abraço, a gente se encontra ao longo da nossa semana ainda aí, e tchau, tchau.